E aí, pessoal? E aí, como é que tá aí? Como é que foi o final de semana? Todo mundo bem, né? Fortinho aí pra gente começar a semana com todo o gás aí, né? Espero que tenha todo mundo descansado, esteja com a cabeça é, limpa aí, descansada pra gente começar a nossa semana. Hoje eu vou falar, né, complementar um assunto que nós já começamos a falar, são os índices de similaridade, né? Nós já falamos dos índices de Jacquard e de Soros. Então, antes de você assistir esse vídeo, não é porque eu quero visualização, mas porque eu tenho uma preocupação com a sua formação. Eu estou aqui para a gente resolver o nosso problema, né? Que é compreender esses índices. Então, eu vou pedir para você primeiro assistir o vídeo que eu gravei sobre índice de similaridade de Soros e Jacquard, porque senão muitas coisas que eu vou falar aqui vai ficar um pouco vago. Então, a minha preocupação nesse momento é com a sua formação, entendeu? Eu quero ajudar você a compreender esses índices. Então, primeiro volte lá, assista o vídeo de índice de similaridade de soja e jacar, depois vem aqui assistir para você ter um melhor aproveitamento do vídeo de dúvida de hoje. Tudo bem? A segunda coisa que eu vou pedir, faça a inscrição no canal, porque assim que eu posto e aciona o sininho, porque toda vez que eu postar o material, chega para você lá o aviso e você entra aí para estudar junto com a gente e dar continuidade na sua formação, tudo bem? Então, pessoal, olha só, uma dúvida que sempre sai e que sempre as pessoas vêm perguntar para mim vai lá conversar com o orientador fala assim, tá aqui seus dados. Faça uma exploração, faça uma similaridade entre os dados, né? E aí, quando você entra no... Isso aqui que eu estou fazendo no Excel é só para você ver como que o índice funciona. Obviamente, você vai fazer isso usando o programa. Eu vou ensinar a mexer no programa? Vou ensinar a mexer no programa. Só que você vai ter que ter paciência, porque primeiro a gente vai trabalhar essa formação básica da estatística teórica para depois a gente entrar lá nos programas, tá? Entrar nos cálculos de forma mais aprofundada. Mas aí, olha só, uma coisa que. Aí o seu orientador fala, faça lá uma análise de similaridade para a gente ver como é que fica, né? Aí quando você abre o programa de estatística, aí vem lá um monte de coeficiente de similaridade. Aí você fica aquele desespero, né? Aí você vai apertando, né? Acho que quem já não fez isso, né? Quem já fez aqui, né? Vai apertando o índice até que achar um que fica mais bonitinho e expressa aquilo que você espera que seja os seus dados, que é uma forma muito errada de se fazer, né? Mas hoje vocês sabem, né? Pelo menos quem acompanhou os vídeos anteriores sabem que para dados de presença e ausência, como nós temos aqui, né? Ó, ausência e presença, né? Nós podemos usar Jacquard ou podemos usar Sorensen. E aí eu mostrei que Jacquard ele dá o mesmo peso para todas as espécies e o índice de Sorensen ele vai dar peso para as espécies com dupla presença, né? Então ele valoriza as espécies que têm dupla ocorrência, ou seja, que ocorrem nas duas áreas amostrais. Tá? Então isso eu expliquei. Então por isso que é importante você assistir o vídeo para vir para cá para entender o que nós estamos abordando hoje. Mas o que pode acontecer também é que você não tem uma matriz de presença e ausência igual nós temos aqui, tá vendo? Ó? Pode ser que você tenha uma matriz de abundância. O que é a matriz de abundância? Ao invés de você ter aqui se a espécie está presente ou está ausente, você tem o número de indivíduos, que é a abundância, né? O número de indivíduos de cada espécie, certo? E aí, porque talvez seu orientador, além de analisar a presença e a ausência, ele gostaria de verificar, assim, né, se eles também são iguais em abundância. Né, se existe uma similaridade nesse padrão estrutural que seria a abundância entre as áreas. Então, além da presença da espécie, ele gostaria que você explorasse a abundância, né? Então, neste caso, né, pessoal, a gente não tem como usar o índice de Jacquard. Por quê, pessoal? Lembra da forma? Ó? A seria o número de espécies comum para as duas áreas. Então, o que ele está vendo? Se a espécie, o cálculo leva em consideração se a espécie está presente ou se ela está ausente. A mesma coisa para Sorensen. Né? Só coloquei o índice de Jacquard para vocês lembrarem. Agora, aqui nós temos dados de abundância. Então, um índice muito usado quando eu tenho dados de abundância é um índice chamado de Bray-Curtis, né? O índice de Bray-Curtis, ele não leva... Vocês vão ver aqui, o que é o NI? É o número de indivíduos na área 1. O que é o NJ? É o número de indivíduos na área 2. Então, observem
que aqui ele não leva em consideração a presença e a ausência da espécie, ele leva em consideração o número de indivíduos, né? Então, é um índice mais, assim, dependendo do que você vai fazer, dependendo se você tem os dados de abundância, é uma comparação mais robusta, porque, de certa forma, ele está pesando a presença e a ausência, né? Mas ele está dando um peso também maior, né, para nesse cálculo, para o número de indivíduos. Então, acaba sendo um cálculo um pouco mais robusto do que os dados de similaridade. E dependendo também do que você pretende fazer. Depois nós vamos entrar mais nessas particularidades. Eu só estou entrando aqui porque às vezes tem muitas de vocês, alunos que estão fazendo TCC, que estão fazendo projeto para mestrado, ou está fazendo o próprio mestrado, ou está fazendo projeto para concorrer para a seleção de mestrado, sempre vem essas perguntas, tá? Então, quando que você vai usar índice de similaridade de Jacquard ou de Sorensen? Quando você tiver matriz de presença e ausência. E quando eu uso, por exemplo, o Breit-Curtis? Quando eu tenho dados de abundância. Então, se no seu projeto, se no seu TCC, você pretende comparar duas áreas, né? Ó, as espécies que contêm duas áreas, tá vendo? Ó? SP1, SP2, SP3, SP4, SP5 está na área 1 e na área 2, tá vendo? Se você pretende comparar presença e ausência, você vai usar Jacquard ou Sorensen. Agora, se você quiser comparar o número de indivíduos, fazer uma similaridade com base no número de indivíduos, que é uma matriz de abundância, aí você vai usar o Breit-Curtis, tá? Então vamos entender a fórmula aqui. O pessoal olha essa fórmula e já fica tudo assim com medo, né? Não para olhar com calma, né? Tem que ter calma, tá, pessoal? Não adianta entrar em pânico. Se entrar em pânico, não vai resolver o seu problema. Então a primeira coisa que ele está falando aqui é somatória, tá? Tanto é para a parte de baixo para a parte de cima, tá? Então primeiro vamos resolver essa parte de cima aqui, ó. Somatória de N1, o que é N1? O número de indivíduos da área 1 menos o número de indivíduos da área 2. Então vamos fazer aqui, ó. Vamos colocar aqui, tá? Ó. Peraí. Vamos lá. A menos B. Colocar assim, tá? Que é área 1, área 2, tá? Então vai ser igual 3 menos quanto? 0, né? Ó. Aí vai dar 3. Lembra da ferramenta que eu ensinei na aula passada, né? Ó, na discussão passada, ó? Você coloca aqui no canto, né? Ó, e arrasta a fórmula, tá vendo? Ó? Já calculou tudo pra mim, tá? Ó. Mas o que ele está pedindo aqui, pessoal? Olha só. Ele está pedindo aqui, ó, que eu fizesse essa diferença, mas que eu depois também somasse. Não é isso? Ó? Então eu vou colocar aqui a somatória, né? Ó? Somatória, certo? Então vai ser a somatória que ele está pedindo aqui embaixo, de N1, de N2, tá vendo? Ó? Somatória de NI, de NJ, mais a somatória da diferença da área 1 e da área 2. Tá vendo? Então tá aqui. É só eu fazer a soma aqui agora. É bem facinho para calcular, tá? Ó. Eu vou colocar aqui, eu posso selecionar, tá vendo? Ó? Vou ensinar mais outra ferramenta aqui para quem tem medo do Excel. Selecionei, tá vendo? Ó? Aí tá vendo esse sinal aqui, o deitadinho, que é até o símbolo do canal, ó. Tô apresentando aqui o novo símbolo do canal, que foi a Tamires, que foi minha ex-aluna de graduação, hoje está finalizando seu mestrado lá no IMPA, e aí ela me presenteou com esse símbolo agora, que vai ser o meu símbolo do canal, né? Agradeço aí, tá? Então olha aqui, ó, a somatória, tá vendo, ó? Eu vou clicar nela. Quando eu clicar nela, tá vendo, ó? Já somou tudo pra mim aqui, ó. Certo? Tá pronto, agora é só eu substituir a fórmula. Só que uma coisa que é importante a gente lembrar, que o Breit-Curtis é um índice de similaridade. Ou seja, que ele vê o quantas áreas são diferentes. Então, ou seja, quanto mais próximo de 0, mais similares são as áreas. Quanto mais próximo de 1, mais diferentes são as áreas. Diferente lá do Breit-Curtis, que é quanto mais próximo, mais igual, diferente do Sorensen e Jacquard. Sorensen e Jacquard, quanto mais próximo de 1, maior é a similaridade. Quanto mais próximo de 0, menor é a similaridade. Eu vou explicar aqui já como é que vai funcionar para a gente transformar o índice de Sorensen, que é o índice de dissimilaridade, em similaridade, para ficar mais fácil de interpretar, né? Então vamos jogar na fórmula aqui, ó, igual, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Somatória de NI menos NJ, né? Que é a da área 1 da área 2. Então, olha quanto que deu? 68, tá vendo? Ó? Igual 68, ó, vou jogar na fórmula. Dividido, abre parênteses, né? Ó,
Somatória de N1, 83. Somatória de NJ, 15, que é a área 1 e a área 2, né? Ó, então vai ser esse mais, cadê o sinalzinho de mais esse aqui, eu vou fechar o parênteses e vou dar Enter. Ou seja, essa área, né, segundo o índice de Braicutt, ela tem 0,69 ou 69% de diferença. Essas duas áreas têm, certo? Agora, isso é, entenderam? Ó, diferença, porque o índice é de dissimilaridade. Agora, se eu quiser transformar em índice de similaridade, é só fazer isso aqui, tá, pessoal? Igual 1 menos o valor do índice, certo? Ó, agora eu tenho a similaridade, tá? Ó. Se eles são 69%, é até óbvio, né? Se eles são 69% diferentes, automaticamente eles vão ser 30% parecidos, não é isso? Similares. Então é até é óbvio esse cálculo, né? Então, observe então que para usar, você só usa Braicutt se você tiver dados de abundância. Agora, por que isso é importante? Tá lembrado no que eu falei bem no comecinho do nosso bate-papo, que se você, por que você não pode ficar apertando qualquer índice? Porque, olha só, o índice de Jacquard aqui para presença e ausência, ele deu 0,40, né? Ó. Agora, o Braicutt deu 0,43, mas nós só temos 5 espécies. Mas se eu calcular, talvez se eu ficar aumentando o número de espécies aí, esse índice pode aumentar ou ele pode diminuir. Por quê? Porque ele tá considerando aqui que esse 1 aqui não é presença e nem ausência, ele está considerando que tem um indivíduo, tá vendo? Ó? A espécie 2 ele está considerando que aqui tem um indivíduo e aqui tem um indivíduo. Ele não está considerando presença e ausência como os índices de Jacquard e Sorensen consideram. Tudo bem, pessoal? Então, recapitulando, né? Índice de Sorensen e Jacquard eu uso para dados de presença e ausência e o Braicutt eu uso para dados de abundância. Lembrando que o índice de Braicutt é um índice de similaridade. Para transformar ele em similaridade, eu preciso pegar o número 1 e diminuir do valor de dissimilaridade, como eu fiz aqui, tá certo? Uma coisa que é importante a gente lembrar que o índice de Braicutt, ele também, como o índice de Sorensen e o índice de Jacquard, eles não dão peso para as duplas ausências. Ou seja, se aqui fosse 0 e aqui fosse 0, aqui também ia ser 0. Então isso não interfere no valor de índice. Né? Então, as espécies que têm duplas ausências, porque aqui nós só temos duas áreas, né? Se eu tivesse mais uma terceira área e tivesse um outro 0, né? Então duplas ausências não tem problema nesse índice, porque se eu diminuir 0 de 0, dá 0. Então isso não vai interferir no valor do meu índice. Tudo bem? Então o índice de Braicutt, ele é indicado neste caso, tá? Para dados de abundância. Índice de Jacquard e de Sorensen indicados para dados de presença e ausência. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí e se está te ajudando, distribua para os seus colegas, que a intenção do meu canal, do nosso canal, é tentar trazer temas para a gente discutir e você não ter tantas dificuldades para tentar fazer as suas análises, interpretar o seu TCC, o seu mestrado, elaborar um projeto mais consistente, né? O seu projeto de especialização. Então a ideia do canal é essa, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço para vocês. Sexta-feira nós vamos falar de hipótese, tá, gente? Esse bate-papo vai ser muito interessante, porque todo mundo tem dificuldade. Nós vamos dividir essa aula em dois momentos. Um que é as hipóteses teóricas e depois nós vamos entrar nas hipóteses estatísticas, beleza? Grande abraço, pessoal, e até a próxima!